Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou apenas dar algumas ideias intuitivas sobre geometria no plano. Esse vídeo não tem intuito de fazer nada muito rigoroso, nem muito formal, apenas dar algumas ideias. Depois eu devo fazer um outro vídeo onde eu devo mesclar essas duas coisas. Essa parte intuitiva com a parte mais rigorosa. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente começa a falar é sobre pontos. Na geometria plana, geralmente não se define o que são pontos. Apenas se dá uma ideia intuitiva do que seria. Então a gente pode pensar nesses pontinhos aqui, né? Essas bolinhas, com uma ideia de ponto. Na geometria plana, euclidiana plana, esse é um conceito chamado conceito primitivo. São conceitos que eles não definem, apenas dizem qual é a relação entre esses conceitos. Muito bem. Então o ponto é um desses conceitos primitivos. O que acontece é que o ponto na geometria plana ele não tem dimensão, é como se fosse muito pequenininho, não tem espessura e geralmente eles são simbolizados por letras maiúsculas. Muito bem. Depois do ponto, nós temos também as retas. Então vou desenhar uma reta aqui. A reta não possui espessura e ela é limitada, ela continua para todos os lados. Então se eu me mover aqui, por exemplo, para um lado, ela continua infinitamente. Olha só, ela continua vindo para cá, continua. Então ela vem. Continua indefinidamente para todos os lados. Ok? Então a reta tem isso, ela continua, não tem fim. Muito bem. Então ela é ilimitada, ela não tem espessura aqui também. E o que mais? Tá. Os pontos, eles geralmente são simbolizados por letras maiúsculas. Já as retas, elas são simbolizadas por letras minúsculas. Vou escrever aqui, por exemplo, R minúsculo. Então essa aqui poderia ser uma reta R. Essa aqui de cima, uma reta S. Então, letras minúsculas. Tá. Uma coisa que a gente sabe é que em uma reta existem infinitos pontos. Eu poderia pegar pontos aqui e colocando nessa reta R aqui. Coloco para cá, coloco para cá, coloco para cá, coloco para cá, coloco mais. E assim vamos. Mas como ela é ilimitada, a gente pode ir continuar colocando ponto. Mais para a direita aqui, colocando ponto, etc, sem fim. Então, ela possui infinitos pontos. Tá, uma outra coisa que a gente pode dizer sobre retas é uma coisa que a gente vê aqui, olha, se nós pegamos dois pontos, existe apenas uma reta que passa por elas. Então, dois pontos definem uma única reta. Aqui na geometria plana, nós estamos trabalhando sem ter dimensões espaciais. Então, nós damos o nome de retas que estão no mesmo plano, por exemplo, essas três aqui, como retas coplanares. Muito bem. Uma outra coisa também que nós dizemos, em termos de nomenclatura, é o seguinte: se nós pegamos três pontos, se eles estão numa mesma reta, eles são ditos pontos colineares. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ah, tá bem. O que eu posso mais falar sobre isso? Vou limpar aqui. Criar um novo arquivo. Tá.
Além de retas, nós temos também o conceito de semi-retas. Vamos ver se ele tem uma opção aqui de construção de semi-reta. Tem. Então, aqui uma semi-reta. Nós indicamos apenas um ponto e uma direção para onde a semi-reta vai. Então, eu vou escolher para cá. Então, ela tem aqui uma origem, né? Um ponto A, e depois ela continua também indefinidamente. Ela vem para cá tanto quanto a gente quiser. É infinito isso aqui. Muito bem. Dessa forma, nós conseguimos ver também que uma semi-reta ela possui infinitos pontos. A gente pode ir colocando pontos aqui à vontade. Sem fim. Muito bem. Nós temos também um segmento de reta. A ideia de um segmento. Então, aqui um segmento. Um segmento já é uma parte limitada. Ele não é ilimitada para um dos lados. É geralmente uma parte de uma reta. A parte com medida finita. Existe uma reta que contém esses pontos aqui, K e L. Então essa parte limitada aqui, a ideia intuitivamente é um segmento de reta. Muito bem. E todos esses entes geométricos aqui estão no plano. Estão em um plano. É onde se passa a geometria euclidiana plana. E o plano também é algo sem limites, sem fronteiras, e tem também infinitos pontos. Então a gente pode ir indo para cima, aqui, indo para cima, etc. À vontade. Ok? Então é isso. E os planos, eles geralmente são simbolizados por letras gregas. Então vou colocar aqui uma letra grega. Vai aparecer aqui uma letra alfa. Então, os planos são simbolizados por letras gregas. Muito bem, letras gregas minúsculas. Então, falamos um pouco sobre reta, falamos sobre o plano, falamos sobre segmento de reta, falamos sobre semi-reta. E o que mais a gente pode conversar aqui? Deixa eu ver. Tá. Posições relativas entre duas retas. Vou criar aqui um novo. Dentro do plano, existem 3 possibilidades para retas. Ou as retas vão se cruzar, como isso aqui. As retas são concorrentes nesse caso. Ou então, as retas são ditas paralelas. Eu vou então apagar essa concorrente aqui para desenhar retas paralelas. Retas paralelas são retas que não se cruzam. Então aqui tem uma construção para reta paralela. Então essas retas aqui não se cruzam. Não importa o quanto nós andemos aqui, indo para o lado, elas não se cruzam e a distância entre elas continua sempre a mesma. Então essas são retas paralelas. Existem também as retas idênticas, que não se tem muito o que dizer. Nós pegamos 2 pontos, traçamos uma reta por ela, aí depois nós traçamos a mesma reta por cima. São retas idênticas, têm os mesmos pontos iguais. Além disso, existe um tipo especial de reta concorrente. Reta concorrente, lembra, é o que? São retas que se cruzam. Então, tem um tipo especial que é chamada reta perpendicular.
Reta perpendicular é uma reta que se cruza assim, de forma que essas aberturas aqui, que se chamam ângulos, elas têm a mesma medida. Ela divide ao meio essas áreas aqui, esses ângulos, essas regiões. Então, essa aqui são retas perpendiculares, são tipos especiais de retas concorrentes. Muito bem. Então, esses são alguns conceitos, umas intuições sobre os entes geométricos. E agora vamos ver algumas figuras planas simples e pelo menos falar o nome delas. Muito bem. Então, uma figura plana simples, essa aqui que eu estou desenhando, é chamada triângulo. Triângulo, então, é formado por 3 pontos aqui, 3 pontos não colineares, e nós ligamos os segmentos. Então, isso aqui é um triângulo, uma figura geométrica bem básica. Temos também outra figura geométrica básica chamada quadrado. Então, temos aqui quadrado ou retângulo. Provavelmente eu devo fazer um retângulo aqui, ou algo parecido com isso. Está mais ou menos aqui um retângulo. É uma figura geométrica, então, que tem 4 lados, e esse lado aqui teria que ser igual, ter a mesma medida que esse, e esse aqui também a mesma medida que esse, e os ângulos retos aqui. Então, isso seria um retângulo. Aqui tem uma opção para desenhar mais corretamente esses polígonos, porque se o ângulo aqui não for reto, não é um retângulo. Vamos lá. Então, 4 vértices, aí é um quadrado. Então, aqui deve ser um quadrado. Então, todos os ângulos são retos e possuem a mesma medida. Muito bem. Tá bom. Agora com mais pontos ainda. Vou tentar desenhar um polígono de 4 lados, com 4 pontinhos desses aqui, que não seja um quadrado nem um retângulo. Tentar desenhar um especial, que é chamado de losango. Não deve ficar totalmente correto, porque estou desenhando à mão. Mas vamos lá. Então, reunindo esses segmentos aqui, nós temos uma figura que é um losango. Muito bem. Então, a partir de segmentos de retas e pontos, nós podemos começar a construir figuras no plano. Então, essas aqui são exemplos dela. Aqui eu tento desenhar um retângulo, aqui um quadrado, aqui um triângulo e aqui um losango. Muito bem. Vou desenhar só mais uma figura, ou melhor, tentar desenhar à mão mesmo. Uma que nós chamamos de trapézio. Então, vou unir aqui os segmentos. E essa figura aqui resultante é chamada trapézio. O trapézio ele tem alguns elementos. Aqui, essa parte de cima, esse segmento PQ aqui, é chamado de base menor. E esse outro segmento maior aqui, de S até R, é chamado base maior do trapézio. Muito bem. Bem, então, essa conversa informal aqui que nós tivemos, apresentamos então o conceito de ponto, conceito intuitivo, como essas bolinhas que a gente marca, o conceito de reta, que é algo indefinido, né? Conceito de plano, mais ou menos também, que é onde nós estamos trabalhando.
conceito de semi-reta, segmento de reta, posições entre duas retas, que elas podem ser paralelas, né, que elas não se tocam, pode ser concorrentes, pode ser perpendiculares, que formam um ângulo aqui que é chamado ângulo reto, e por aí. Então, a partir desses conceitos, desses pontos, desses segmentos, nós conseguimos construir outras figuras, como essa aqui que é o triângulo, o retângulo, o quadrado, o losango e o trapézio. Então, esse vídeo foi apenas para dar algumas ideias intuitivas sobre esses elementos geométricos, e eu farei depois um outro vídeo um pouco mais formal, escrevendo um pouco mais sobre as definições e os conceitos desses entes geométricos. Então, pessoal, obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.